Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui no estúdio da NetGlobe, no Por Trás da TI. E uma curiosidade para vocês. Não sei se vocês sabem, mas nós nos reunimos aqui periodicamente para captar grandes histórias, um grande momento, às sextas-feiras. Sim, às sextas-feiras e hoje um dia, né, ou seja, uma manhã de sexta-feira, recebendo os nossos convidados para o Por Trás da TI, nesse módulo de Cybersecurity. O meu convidado de hoje, Everson Rimed. Emerson, prazer poder te receber aqui, seja muito bem-vindo. Ô Renato, obrigado aí pela oportunidade. É um prazer estar aqui compartilhando minha carreira, né, e trazendo minha trajetória para você. E acredito que a gente vai bater um papo aqui muito interessante e eu estou totalmente mente aberta aqui para você para poder estar batendo esse papo descontraído e um papo bem legal aí. Everson, você é uma grande referência para o setor, né? Ou seja, uma carreira dedicada durante muitos anos em segmentos extremamente importantes para o nosso país. Né? A gente vai conhecer um pouquinho de tudo isso, mas nós vamos começar uma conversa falando lá do início, falando do Everson criança, vamos falar de família, vamos falar de valores. Conta um pouquinho da sua história, começando lá de trás. Bacana, eu sou o terceiro, né? Tenho 4 irmãos, né? É uma família aí de... Meu pai, ele iniciou a carreira dele, veio do interior, são imigrantes, né, italianos. E aí se alojaram no interior. E depois, como meu pai teve uma oportunidade para trabalhar no Bradesco, e aí ele veio para São Paulo, para poder trabalhar para o centro, né? E aí ali começou toda a trajetória, né? E aí casou no interior com a minha mãe, veio para cá. E aí assim se construiu a família, né? E aí meu pai, a vida toda dele, 38 anos de Bradesco, trabalhando dentro do Bradesco, ali na Cidade de Deus ali, né? E eu fui criado nesse meio, nessa questão aí do Bradesco. E acabei entrando na Fundação Bradesco para trabalhar, para estudar. Aí fiz todos os meus estudos na Fundação Bradesco. E foi interessante ali, Renato, que para mim era algo assim que eu nunca sonhei, assim, sabe? De fazer, de ter. E as coisas foram acontecendo assim na minha vida. Eu acho que as oportunidades elas aparecem quando você está preparado e às vezes a oportunidade aparece e você olha para aquela situação assim e fala, será que é para mim ou não? Como que isso pode acontecer? É natural isso, né? E é interessante quando você entende isso, né? E naquele momento eu não tinha assim certeza do que eu ia fazer, qual seria a minha trajetória, o que ia acontecer comigo no futuro, né? E aí acabou trazendo um pouco que eu entrei na Fundação Bradesco, passei tudo ali. E aí foi interessante que eu participei de um processo dentro do Bradesco que eles estavam recrutando, né, pessoas alunos do Bradesco para poder trabalhar dentro do Bradesco, porque eles sempre fazem esse movimento, né? E aí eu fui um dos melhores ali selecionado, para poder trabalhar dentro da Fundação Bradesco mesmo. E ali eu fui direcionado para a área de tecnologia. Eu também não sabia que eu queria, né, na minha vida. Eu fui meio que transportado para aquele mundo ali. Só que foi uma coisa muito interessante para mim, porque quando eu entrei para fazer esse trabalho, eu era contínuo no Bradesco, que era o boy do Bradesco. E aí eu rodava o Bradesco inteiro, cara. E aí, naquela época, também não era muito informatizado, né? Porque eu lembro que a gente tinha que ir para uns departamentos, levar documento, ia para outro departamento, ia para a agência, fazia aquele movimento dentro do Bradesco ali. Cara, e era fantástico assim para mim, cara. Eu brilhava meus olhos, era o meu primeiro emprego, e eu trabalhava durante o dia, ia para a escola à noite ainda, era algo assim... sensacional para mim, assim, sabe? Everson, só para eu pegar no tempo, quantos anos isso? Você tinha quantos anos? Isso daí eu comecei muito cedo, né? Como contínuo no Bradesco? Eu comecei muito cedo, eu comecei com meus 16 anos. 16 anos. Eu tento imaginar para você, cara, o que é começar a trabalhar numa instituição como o Bradesco, numa cidade de Deus, como de fato é, num lugar onde seu pai está trabalhando, né? Ou seja... desenvolvendo uma carreira, deve ser uma experiência assim, dizer, poxa, né, me encontrei ali. Momento que você se depara dentro da fundação com um computador, já foi de cara? A fundação sempre foi muito inovadora, né? Sempre teve muita coisa de tecnologia ali. Como foi o seu primeiro momento com o computador? Cara, eu vou falar assim, para mim era, como eu disse para você, né?
Eu estava num movimento que eu não sabia muito o que era ali. Só que como eu exercia meu trabalho muito bem feito, e as pessoas olharam para mim e falaram, pô, esse cara aqui tem um potencial assim, né? Sabe trabalhar direitinho, né? Que ele falava. É esforçado, né? É esforçado, sabe, esforçado. Né? E aí eu tive uma oportunidade para poder sair desse cargo que eu estava e ir para um outro cargo, que a gente chamava cargo de escriturário, né? Dentro do Bradesco. E aí eu fiz muito de curso, aí eu comecei a ter o contato com o computador, eu fazia Word ali, fazia planilhas, né? E teve uma época desse período que eu comecei, como a escola tinha o curso de tecnologia, chamava programação de dados, né? E também tinha o curso de eletrônica. E aí eu comecei a fazer tipo apostila, editar a apostila, para poder levar para o curso. E aí eu comecei a mexer com toda a parte de Microsoft ali, sabe? Sei. E aí eu comecei a editar, eu fazia, desenhava, e aí eu começava a fazer todas aquelas apostilas. E aí o pessoal achou interessante também, porque eu fazia rápido, certinho, e fazia desenho, ainda era no Paintbrush, não tinha nada assim, sabe? Era super... Era tudo... Isso o quê? Final dos 90, começo dos 2000? Isso daí era 95, 95, início 96, de tudo, né? Os primeiros computadores pessoais que chegavam, né? Aí início do Windows. Aí eu me interessei bastante por essa área e eu fui para uma faculdade, né? Aí eu fiz o técnico dentro da fundação, que era a carreira ali, né? Sim. E depois eu me ingressei numa faculdade, fazendo ciência da computação. E aí eu tive uma outra oportunidade dentro do Bradesco ainda. E aí eu fui para uma área mais técnica, né? E aí eu comecei a mexer com rede, Aí foi um ponto interessante, Renato, que eu viajei quase o Brasil inteiro. Eu viajei, acho que foi 24 estados do Brasil. Olha só. O Brasil tem 27 aí, né? Se eu não me engano. Rodou muito. Eu rodei. E olha que interessante, eu peguei o boom, assim, dessa época, né? Da informatização, e eu ia para as escolas do Bradesco e eu ia informatizando as escolas. E aí eu pegava, por exemplo, a escola lá do Conceição do Araguaia. Tá. E o Bradesco, ele tem um trabalho muito interessante, né? Que ele leva a educação para as áreas mais... remotas, né? Menos favorecidas. Exato, que está num desenvolvimento ali, sabe? E aí esse trabalho é muito lindo, cara, que eles fazem, né? É verdade. E eu era apaixonado por isso, e eu viajava o Brasil inteiro, assim, sabe? E eu via cada coisa, assim, cara, que me tratava mesmo, assim, sabe? No meu pessoal, no meu eu, me dava um pouco mais daquela questão de cara, vamos ser mais humilde aqui, olha para esse lado aqui. Seja grato, Seja pelo grato, que você tem. Exato, né? Cara. Ô Everson, e para eu entender assim, e lá você tava o quê? Cabeamento, UTP que não tinha, hubzinho, switch, um firewallzinho no Linux ali. Era uma informatização como essa, assim, né? Na época, né? É o que tinha, né? Eu vou falar para você que eu peguei no início, eu fazia assim, eu entrava na escola, e era eu e mais um, sempre dois assim, sabe? Uma dupla. Entrava na escola e aí a gente analisava, não tinha nada, cara. Pra você ter ideia, tinha máquina de escrever. Máquina de escrever, imagina. Máquina de escrever, não era informatizado. Mais ou menos tinha um computador ali, que é aquele computador, a secretaria que usava, entendeu? Para fazer alguma planilha ou imprimir algum documento, mas era muito manual ainda as coisas. E aí, Renato, era interessante que eu sempre fui um cara, sempre o meu chefe falava que eu era um cara desenrolado, assim, sabe? E eu tinha que fazer, vamos fazer. Dá um jeito. Não media o esforço para poder atender. E aí que eu tiro por experiência. Porque às vezes você fala para as pessoas fazer, as pessoas falam, não, eu sou pago para isso, eu só vou fazer isso. E eu sempre tive esse diferencial. Acho que foi isso que alavancou a minha carreira, assim, sabe? E pra você ter ideia, eu quebrava chão para passar conduíte. Eu pegava tubulação para passar o cabo, eu mesmo fazia a tubulação. Estava entupido, eu pegava, desentupia com extintor e saía um monte de coisa. Crimpava cabo. Cara, eu passava noite, cara. Eu tinha noite fazendo... Até pra você ter ideia, eu lembro até das cores ainda, eu lembro de cabeça, porque tanto que eu fiz, né? Meu dedo virava calo aqui porque eu fazia. Cabo TP nessa época já, né? Então já no mundo, nessa época do TP. Aquele azulzinho lá que você passava. Par trançado e tudo mais, né?
E aí, nas escolas, cara, tinha muitas escolas que elas não tinham laje, era tudo forro, né, cara? E era um pó, assim, que eu tinha que subir no salpão, assim, subia dentro do forro. Cara, um pó, eu saía, um calor, cara. No puxa-cabo, né? Puxa-cabo, tudo levava, quanto é- passava numa... Aí era interessante que eu não sabia onde que estava, eu tinha que furar o forro ainda. Aí ficava o meu amigo embaixo lá, falando assim, é aqui que você tem que descer, batendo assim. E o estigma que podia ser só 90 ou 100 metros, né? Porque senão ia perder o sinal do cabo. Exatamente. Cabo ruim naquela época, né? Um cat alguma coisa da época, né? Loucura. E aí eu peguei, cara, e comecei a fazer todo esse trabalho, assim, sabe? E isso me deu ainda mais maturidade ainda e mais profissionalismo no meu trabalho. Que eu fazia aquilo lá e eu era doido para ir para as escolas, assim, sabe? Ou seja... Só que, quando você ter ideia, como eu falei que eu fui em várias, e teve alguns marcos, assim, sabe, na minha história, nessa época aí. E foram 2 marcos, assim, que foi bem interessante. E eu fui para uma, que era a Fazenda Bodoquena, né, no Mato Grosso do Sul. Tá. Aí eu cheguei lá, e lá era um internato, assim, né, as crianças passavam a semana inteira, depois iam embora no final de semana, e era interessante. Aí eu cheguei, e quando eu chegava nesses lugares, o pessoal sabia que era de fora, cara, o pessoal, assim, sabe... Tratava super bem, né? Era muito gostoso, assim, sabe? Né? E, era uma visita, né? Exato. E só que quando você ia levar a informática, informatizar, né, o local, todo mundo ajudava, e todo mundo queria participar do projeto ali, sabe? E os alunos vinham, todo mundo vinha. Poxa, que legal. E aí fizeram uma festa, assim, sabe? Fizeram um baita de um churrasco no final, soltaram fogos. Cara, foi, assim, algo sensacional, assim, que eu vivi. E como eu era muito novo, né? E eu não tinha muita vivência com essas coisas, né? Com esse glamour todo, assim. Everson, queria fazer 2 pontos aqui na sua fala. Primeiro, agradecer a Fundação Bradesco. São quase 400 histórias gravadas aqui nesse nosso programa. Eu posso assegurar, né, que nós tivemos aqui grandes profissionais que tiveram a sua fundamentação de conhecimento, do primeiro trabalho, de um ensino de qualidade na Fundação. Então, eu queria aqui, na sua presença, Legal. fazer esse registro. E muitas pessoas falam assim, pô, vocês de TI são muito animados, né? Principalmente a galera que já tem aí seus 20, 30, 40 anos de rodagem, né? Fala, por quê? Porque a gente começou tudo isso. Exato. Né? Eu sou da sua época, Everson. Eu fiz isso que você falou também. E você vê nos olhos da pessoa e diz assim, uau, isso daqui vai me ajudar. Nossa, você está me trazendo um conhecimento novo, uma possibilidade nova, por exemplo, a internet, computadores conectados na internet, pô, e pode mudar a vida da pessoa. Né? Exato. Por isso que a gente é animado com a nossa profissão, né? Porque a gente ajuda o outro, né? Também, né? Eu falo para você que acho que eu não sei se eu conseguiria fazer outra coisa, assim, sabe? Porque eu gosto muito, a minha profissão eu amo de paixão, assim, sabe? É verdade. E brilha meus olhos em toda situação. Mas interessante. Aí, só voltando no outro caso que eu fui falando para você da fundação, né? E aí foi um caso que me chocou bastante, assim, sabe? E aí isso para onde eu vou, eu falo. E foi numa escola que eu fui, uma escola bem mais afastada, assim, sabe? E aí, como eu falei para você, a Fundação ela traz o desenvolvimento. E aí eu comecei a montar o laboratório, né, de informática. Aquelas salas que ia ter aulas, tal, eu colocava, tirava da caixa o computador, colocava ali em cima da mesa, Monitor ligava de tubo. tudo, monitor, ligava tudo certinho, conectava, montava a rede, aí dava o computador pro professor ali para fazer. E aí eu comecei a tirar e comecei a colocar as caixas dos computadores, eram grandes as caixas, né? E colocava para fora. Hoje está tudo mais compacto, né? Mas naquela época era enorme. Tudo grande, né? Aí eu comecei a colocar essas caixas para fora, assim, da sala, né? E tinha um corredor grande, e aí eu comecei a empilhar ali. E aí depois que eu terminei tudo de tirar, eu fiquei dentro da sala, eu fiquei montando tudo lá, né? Aí eu tinha que fazer, eu tinha que ir responsável por tudo, por tirar, por guardar, por limpar, por fazer tudo, né? E dar um jeito aquelas caixas que estavam ali. Quando eu saí da sala que eu tinha acabado o meu trabalho, né? Porque o profissional de tecnologia é assim, cara. Enquanto ele tá com um problema ali, o que ele tem que resolver... Ele não larga. Ele não larga, não para almoçar, não para fazer nada. Enquanto não acabar, ele não sai, né? E aí é o meu perfil também. E aí eu fiquei, a hora que eu saí, eu olhei para aquele corredor e falei, cara, tem algo errado aqui, cadê as caixas?
Né? Eu falei assim, será que o pessoal recolheu? Mas não poderia recolher, porque tem um padrão ali para poder descartar, essas coisas todas, né? E aí eu chamei a diretora da escola, né? Eu falei assim, diretora, as caixas não estão mais aqui, alguém tirou, eu preciso saber onde que elas estão, né? Até mesmo porque tem os descartes ali que a gente precisa ainda acertar certinho. Ela falou assim, Everson, senta aqui, deixa eu conversar um pouquinho com você. Eu falei assim, ela falou assim, aquelas caixas, os alunos pediram para que eu se pudesse levar embora para casa. Eu falei, não, mas absurdo, não pode não, vai ter que trazer de volta, né? Isso é um padrão do Bradesco, o Bradesco tem todo um padrão. Ela falou assim, deixa eu te explicar uma coisa assim, eles aqui moram em aquelas casinhas de sapé, e eles não têm como guardar roupa. E aí, o que eles pediram para eu fazer, né? Se eu poderia pegar aquelas caixas, e eles iam montar o guarda-roupa ali, e ia colocar aquelas roupas dentro daquela caixa. Você viu como um armário. Para guardar. Meu Deus do céu. Cara, aí eu olhei para aquela situação e falei, puxa, meu, Tá tudo certo, né? Aquilo ali me chocou de uma maneira que até hoje, quando eu lembro daquela situação que eu vivi ali, eu falo, cara, a gente, às vezes, que nem você falou, a gente é grato por tudo que a gente tem, mas às vezes você olha aquelas pessoas ali que precisam e a gente, às vezes, não faz nada, né? Yeah. Só que ali, cara, me montou ou me levou para outro tempo, que eu vou passar um pouco mais na frente, que eu vou chegar, depois você me lembra desse episódio aqui, que aí eu vou te falar que o que hoje eu trago dessa lição de vida que eu tive, né? E não só foi essa foi uma que me marcou mais, mas... Houveram várias, outras, né? assim, eu falei para você, eu rodei quase o Brasil todo, né? Fazendo esse tipo de trabalho, então eu vivi muitas situações ali, sabe? Que legal. Mas foi bem interessante. E aí, subindo um pouco, né, na minha carreira aí, e aí eu tive uma oportunidade, né, de me especializar mais. Aí acabei saindo do Bradesco também, por uma oportunidade. Meu pai, como eu disse para você, 38 anos no Bradesco, ele falou, não sei o que você está fazendo na sua vida, porque eu tinha que ficar dentro do Bradesco, entendeu? Eu tenho 2 irmãs ainda que o primeiro carimbo na carteira é Bradesco e está lá. E eu tinha que seguir isso também. Entendo. Só que eu queria mais, entendeu? Eu queria mais. Não que o Bradesco não me proporcionasse isso daí. Mas foi um momento da minha vida que eu estava estudando e eu resolvi buscar um pouco mais outros negócios, assim, sabe? E aí foi legal para mim, interessante, conseguir vivenciar e aumentar um pouco mais o meu profissional. Você se deu a chance de arriscar um pouco mais, a viver outras coisas. Claro que a escola e a gratidão está aqui registrada, mas você foi se desafiar. E como que foi aquele momento, Everson, que você começa... Porque assim, cibersegurança não existia no ano 2000, não era esse jeito. A gente tinha técnicas já de segurança, já se falava no início, mas quando foi aquele momento que você começa a se dedicar mais a isso que você faz hoje, né? Ou seja, a segurança da informação, a especialização nisso, como que foi esse momento? A gente sempre a gente nasce, cresce, né? E depois... E vai tomando escolhas, vai tomando né? escolhas na vida, né? E como eu disse para você, eu teve um momento da minha carreira que foi muito interessante, que eu fui sendo direcionado, né? Até mesmo pelo trabalho que eu fazia. E aí eu caí dentro de uma área de tecnologia, mas a parte de infraestrutura. De infra. E eu comecei a mexer com Cisco, e estava muito boom ali naquela época. Era o momento Cisco. Eu tirei minhas certificações Cisco, eu fui professor Cisco, entendeu? Poxa, que bacana. E aí eu comecei a lecionar em escolas também, mas isso trabalhando. E aí eu fui primeira turma formada pela USP, na questão da Cisco, que deu certificado para poder dar aula do CCNA, por exemplo. Pô, que bacana. E aí eu fui a primeira turma. Fiz a prova, me certifiquei, e aí eu comecei a me certificar mais, né? Como disse para você, eu saí do Bradesco e fui para uma outra empresa, e essa empresa, assim, me deu a oportunidade de conhecer vários lugares, né? E aí eu fui para outros clientes, e aí eu caí dentro da Sky. Quando eu caí dentro da Sky, e o diretor de tecnologia, o Francisco Cunha, ele pegou e me chamou, porque eu fui fazer um trabalho lá de trocar um equipamento dele, da rede deles. A minha questão era mais switch, roteador, e eu fazia esse trabalho. Então, tinha um catalyst lá na sua frente para você poder configurar. E eu configurei, cara. Quando eu configurei... Era uma geladeirona ou não? Nossa, era uns 5.000, aquelas coisonas grandes ou não? Acho que eram 6.500 ali, que eu precisava mudar, tinha que tirar ele de um lugar e colocar para ele Era uma Ferrari de hoje, né? Cara, era impressionante.
E aí eu, com a minha experiência, eu peguei e troquei, né? E aí eu não teve barulho nenhum na rede, teve tudo certinho, troquei, fiz o meu move ali rápido ali, né? E o cara gostou de mim, cara. Ó, que legal. E aí ele chamou e falou assim, Everson, eu tenho com uma área aqui, tem uma vaga aqui de isso 2005, 2006, assim, sabe? Eu tenho uma vaga aqui de Security Office. Você aceita trabalhar comigo aqui? Eu estou começando na área, a gente não tem o profissional ainda, tal. Aí eu falei assim, não, eu estou bem aqui onde eu estou, né, fazendo o meu trabalho. E eu estava no auge, assim, sabe, das certificações de trabalho. E aí... Mas eu continuava prestando serviço para ele. Fiz um serviço, depois eu fiz outro. Quando eu fui a segunda vez, aí ele me jogou dentro da sala dele. Ele falou, cara, vem aqui conversar comigo. Tipo, tinha um curralô. E eu, assim, assustado. Eu falei, cara, o que eu devo ter feito de errado, né, cara? E é sempre aquela questão do choque, né? Quando você é capturado ali, fala, cara, deixa eu... E ali, ele conversou. Eu saí dali, cara, naquele meu momento, assim, o que eu vou fazer, né? Porque a segurança, para mim, como você falou, era algo que estava começando ali, né? Então, não tinha os profissionais ainda de segurança da informação que cuidavam de todo... Do jeito que a gente cuida hoje. E quando ele pegou ali, ele falou assim, olha... o desafio é esse daqui, você topa? Tem que criar tudo. Eu falei assim, bom, criar tudo sem eu saber, como que eu vou fazer, cara? Eu sei trabalhar com rede, né? Mas ele falou assim, mas eu preciso de um cara que seja meu, de confiança, um cara ético. Ele começou a falar sobre o perfil do cara, né? E eu falei assim, se ele está falando isso, é que ele enxergou isso em mim. Aí foi onde eu me dei a oportunidade, né, de estar ali com ele. Mas eu vou falar para você que eu não me interessava para a área de segurança. Entendeu? E aí eu gostava muito de infraestrutura e do que eu fazia. E aí eu fui para a Sky nessa época aí e comecei a fazer essa jornada na minha vida da parte de segurança da informação. Que bacana. Mais uma pérola da sua fala aqui. Eu vou usar essa expressão, mas me entendam como uma forma de agradecimento, né? São anjos que aparecem na nossa vida, né, muitas vezes, estendendo e vendo em nós uma capacidade que a gente não enxerga na gente. Né? Você vê o quanto que o Francisco Cunha foi importante, né, nesse acreditar, e aí eu tenho certeza que daí desenrolou um pouco também essa capacidade da liderança de pessoas, aproximação mais do negócio, entender que tecnologia viabiliza, escala, protege. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse momento também, Everson, que você tem que se desafiar na área e na área como gestor e um cara também focado em negócio. Exato. Vamos explorar um pouquinho mais sobre isso. Esse foi, para mim, foi um marco também, outro marco na minha vida, né? Porque eu era um bom técnico. Na questão de ser um bom técnico, eu tinha que ser um bom gestor e um bom profissional de segurança. E aí, como que você muda a chave de um dia para o outro, cara? Difícil. Difícil, cara. Não tem como, não tem mágica. Que você olha assim para aquelas situações e fala... Só que eu era cobrado por a posição que eu estava já, entendeu? E só que eu tinha um acordo com ele. Eu falei assim, cara, você vai ter que me ajudar. Mas aí que entra essa sua pergunta. Que um cara de negócio que tem que mostrar resultado e tem que falar que está fazendo e tem que dar uma segurança pro negócio, como que ele vai ficar ali comigo e falar assim, cara, você precisa fazer isso aqui, olha, estuda isso daqui. Não quer, ele quer o resultado já. E aí foi aonde eu passei por várias situações assim, preocupantes na minha vida, assim, sabe? Até mesmo um pouco da pressão, um pouco dessa mudança, um pouco de eu buscar mais conhecimento. E aí isso até me prejudicou um pouco emocionalmente, assim, sabe? Porque muita pressão. Me levou, assim, na situação que eu tenho que mostrar, eu tenho que virar essa chave logo. Só que aí era mais difícil, porque naquela época eu não tinha profissionais de segurança, porque estava todo mundo começando, e eu não conseguia trocar uma conversa ali. É verdade. Eu falei, Renato, como que você faz isso na sua empresa? Você ia falar para mim, cara, também estou começando, veja bem, isso aqui, não sei muito. Porque era profissionais de outros segmentos migrando para esse segmento. E aí foi um desafio enorme, só que eu tinha que fazer tudo. E aí eu criei primeiro o que eu fiz, né? Eu falei assim, vou criar uma área de gestão de identidade aqui, que fazia o controle de acesso, login, senha e tal. Puxei essa área. Aí depois eu comecei a criar políticas, normas, procedimento, tal. Depois eu fiz um pouco da cultura ali. Aí depois eu fiz um pouco da parte de
infraestrutura, que eu já sabia, aí fui mexer com Fire, fui mexer com PET, essas coisas todas de atualização e fui fazendo isso daí. Aí foi dando a movimentação. E para você ter ideia, eu entrei, também fui a parte de auditoria, porque também era muito precária ali. Você pegou o cesto todo ali, né? De GRC, parte de infra, identidade. E aí eu fui como um especialista em segurança da informação, e era só eu, não tinha mais ninguém, para criar toda essa área. E aí depois eu saí dali, e com o tempo eu tive em torno de 18 funcionários ali que estavam comigo, então eu cresci muito ali, né? E aí, para você ter ideia, que a minha evolução foi muito grande, por isso que o Francisco, ele era uma pessoa muito enérgica, assim, sabe? Muita questão de cobrança, de fazer, de dar o resultado, e não sei o quê. Os feedbacks dele, cara, era sensacional para um lado, mas terrorizante para o outro lado. Era duro, assim, era duro. Era duro, cara. Mas foi um cara que me fez crescer muito, cara, me deu muita oportunidade. E vejo por que nós estamos falando dele aqui, né? Exato. Porque ele marcou, ou seja, você é hoje, né, um pouco dessa busca de qualidade, de entrega, de seriedade, de confiança, né? Bacana. E aí eu tive que buscar isso daí, e aí em 8 meses ele já me deu uma promoção para supervisor, né, que era coordenador ali da época, e 1 ano e meio junto com ele ali, pra você ter ideia, eu já peguei a gerência e eu já estava no auge já, entendeu? Com ele. E aí foi o marco da minha carreira, o início da minha carreira, assim, que eu fiz essa transformação, que aí eu me apaixonei mais, porque eu comecei a entender um pouco mais, pegar um pouco mais de gosto dessa questão. E uma outra coisa que eu falo, cara, eu sempre estudei, e eu até hoje eu estudo, né? E isso que hoje me traz um pouco da minha evolução, assim, profissional, né? Porque como eu falei para você, quando eu tinha que virar essa chave, eu não sabia como fazer, mas o que eu fui fazer? Eu fui buscar o estudo. Aí eu fiz um MBA em gestão empresarial, na FGV, para poder mudar, para poder entender do negócio, porque às vezes eu não conseguia entender do negócio. E como que eu ia aplicar, ou até mesmo uma solução, ou trazer uma inovação, ou uma melhoria para o negócio sem eu entender do negócio. Fantástico. Então, isso foi uma questão que eu tive que buscar um pouco mais e trazer um pouco mais desse conhecimento para virar essa chave aí. Aí depois, cara, eu vou falar para você aí, passei por outros lugares aí que me trouxe bons frutos aí também. Uns não, outros sim, mas isso faz parte do negócio, né? Pessoal, nossa conversa está sendo super legal porque você está trazendo vivências, né? Dando detalhes, muitas vezes, desses perrengues, dessas situações que te colocou ali, né? Você ainda muito jovem, né? Seja acreditado por um grande executivo, te colocando à frente. Poxa, fantástico, né? Olhar hoje, a gente olha para trás e fala, valeu muito, né? Gerson, olhando agora um pouco sobre carreira, né? Uma carreira na área de tecnologia, uma carreira na área de infraestrutura, né? Eu ouvi talvez uns anos atrás, né? Pô, pessoal de infraestrutura da antiga não vai ter mais tanto prestígio, né? A infra está acabando, porque você já vai ter um Wi-Fi, sei lá, um Wi-Fi 6, por exemplo, você não vai precisar mais ter um cabo Ethernet, está indo tudo para a nuvem, não vou ter mais os data centers. Falou-se muito, né, na carreira de infra com menos prestígio, né? E não é verdade. Ou seja, hoje quem tem a fundamentação de rede, né, é um cara que estudou, se atualizou para cloud, se atualizou, né, para o mundo de cibersegurança, por exemplo. Queria que você falasse um pouco sobre a carreira em cibersegurança, né, para os jovens que estão querendo uma boa disciplina em TI, né, ou para aquele que já tem uma jornada longa e às vezes fala assim, pô, mas será que eu, com meus 20 anos de experiência, faz sentido eu dar uma migrada e ir para cyber? É um segmento muito democrático, né? Você pode ter uma pessoa para trabalhar com políticas, para trabalhar com conscientização, para a parte, por exemplo, de AM, como você falou, olhar várias outras disciplinas dentro de uma carreira. Queria que você falasse um pouco sobre carreira em cyber. É outro ponto interessante aí, porque você vê que eu comecei numa educação, depois eu fui para telecomunicações, segui um pouco mais a minha carreira ali, depois eu fui para aí comecei a me integrar um pouco mais a parte da saúde, que é o que hoje eu estou. Mas é interessante que eu vivi esses movimentos, né? E para os lugares que eu passei, eu tive a oportunidade de
E o pessoal estava em on-premise, depois os caras, não, vamos jogar tudo para a nuvem. Exato. Vamos fazer o movimento agora, depois volta de novo, entendeu? Porque... Só que aí eu gosto da área da tecnologia porque ela é muito dinâmica. Exato. Né? Então, eu vou falar para você, a gente segue uma carreira e eu passei por esses movimentos. Quando o movimento era só integrar a infraestrutura e conectar tudo, como eu disse para você, na parte de Cisco eu tinha toda essa questão. Depois foram migrando para a cloud esses movimentos. Só que a grande sacada aí, eu acho que a grande chave que eu deixo aqui para você e o pessoal que está assistindo é o seguinte, cara. Essa movimentação que a tecnologia faz, que uma hora a gente tem que se movimentar, agora eu preciso entender, buscar o conhecimento em cloud, eu preciso buscar um conhecimento, uma nova tecnologia. Vem a IA aí, que acho que é um boom também, que o pessoal está se preocupando muito, entendeu? Para poder levar o conhecimento e absorver esse conhecimento. Mas eu vou falar para você assim, cara, nessa jornada, tudo isso vai fazendo parte, o conhecimento você vai subindo o seu conhecimento e vai fazendo com que você consiga superar essas novas tecnologias que ela vai aparecendo. Não digo que eu digo para você assim, se você parar no cloud, ou se você parar na infra, cara, você não consegue chegar na IA, entendeu? É verdade. Então você tem que ir subindo essa trajetória de uma maneira que assim você consiga elevar a sua jornada, a sua carreira, o seu conhecimento para as novas tecnologias que estão chegando. E sempre vai em tecnologia, sempre vai existir a movimentação. Nunca vai parar por um ano, pouco tempo, porque a tecnologia ela dá um salto rápido. E aí vai vir a outra tecnologia. Depois da IA, não sei, pode vir outra tecnologia, cara. E aí, como que a gente vai parar a nossa carreira, vai parar o nosso profissional, vai parar de mexer com tecnologia? Não vai parar. Você só vai ir se adaptando em movimento. Só que a grande conquista minha e o que eu tive, cara, foi buscar conhecimento. O conhecimento me levou aonde eu estou hoje, aonde eu prospecto mais ainda, aonde eu faço a minha evolução da carreira. Eu sempre estou me atualizando, ou um curso novo, ou as minhas certificações novas, entendeu? E está no movimento no mercado, falando um com o outro. Hoje é muito mais fácil, né? Você buscar o conhecimento. Antigamente, eu não sei se na sua época não, mas antigamente tinha que buscar ir numa biblioteca para poder ler um livro, entendeu? Para poder comprar uma revista para poder ver o que estava falando ali. Hoje não, cara. Hoje, um problema que você tem, você já joga lá na internet, a solução já está ali, você consegue resolver rápido. Então está muito mais fácil. Não dá para um profissional hoje, na área de tecnologia, falar que não consegue absorver, não consegue buscar o conhecimento. Não dá para fazer isso daí hoje, não. Muito legal. Você colocou de forma perfeita, ótima visão do que é o mercado. Então, se especializa, investir na sua educação, na sua busca do conhecimento. Também, né, Everson, acho que é importante, assim, não dá para você abraçar tudo. A tecnologia hoje é tão ampla. Se você for muito generalista demais, né, você tem que escolher algumas batalhas, né? Ou seja, qual é a batalha que você quer ir evoluindo, porque a tecnologia de fato está exponencial. Bacana. Everson, falando um pouquinho agora de aprendizados, grandes marcos na sua vida. Você já trouxe aqui alguns deles, mas queria que você trouxesse marcos e principalmente coisas que te trazem muito próximo do seu propósito, né? Queria relembrar alguns momentos na sua carreira que foram, assim, divisores de água para você, talvez um pouco mais nessa visão recente agora. Subindo um pouco, como eu estava falando, né, na minha carreira, depois eu fui buscando outros desafios, né, e eu fui tendo oportunidades para poder mudar de empresas, e cada empresa que eu passava, eu era um segmento diferente, era algo diferente, uma evolução diferente. Então, eu tive alguns marcos na minha vida, tanto positivo, né, quanto no negativo também, que vou dizer para você, nunca tudo é só alegria, né, que nem a selfie que o pessoal coloca na rede social, que é só coisa boa, né. Então, a gente por trás, a gente também tem os nossos problemas que a gente enfrenta, né. É o por trás da TI, né, o por trás da TI tem... Exato, cara. Vou falar, e acontece muita coisa, né. Mas eu tive muitos projetos assim que me levou por uma questão muito boa, assim, sabe? E eu vou falar para você, Renato, que eu fui aquele cara que eu sempre queria fazer o que as pessoas não queriam fazer. Tá. Aí, eu vou dar um exemplo para você. Tinha uma questão lá, eu estava num projeto e quando eu peguei esse projeto,
Aí as pessoas, todo mundo reclamava do projeto, todo mundo ia lá e, pô, isso aqui não vai dar certo, isso aqui não sei o quê. Aí eu olhava, eu parava, fazia aquela análise, escutava o que as pessoas estavam fazendo, o que as pessoas estavam falando, e eu falava assim, aqui existe uma oportunidade para mim. Né? E eu me desafiava, entendeu? E nessa que eu me desafiava, eu conseguia mudar toda aquela atmosfera ali e colocar o projeto numa linha, entendeu? Porque eu nunca fui de ficar reclamando do problema, eu nunca fui de ficar falando assim, pô, a vida tá ruim mesmo, vamos deixar do jeito que tá, e vai assim. E eu não, eu já queria mudar. E deve ser isso, inclusive, de casa que você aprendeu um pouco, não foi, Everson, também? Vem do meu... Não vem de lá de trás? Aquela coisa de guerreiro, de não reclama e vai e faz. Superação, entendeu? Né? De trazer resultado, legal. Entendeu? E aí eu sempre busquei esse lado. E assim, eu não reclamava quando que eu entrava num lugar e tinha problema para poder resolver. E aí para mim era algo... E assim, eu vou falar para você que quando eu tinha essas questões, isso me dava uma visibilidade melhor. As pessoas me olhavam com você. Por isso que a minha carreira ela foi num segmento muito rápido, assim, sabe? Que eu gosto de desafio e eu não fugia do desafio. Combinação perfeita. Combinação perfeita. Aí eu falei assim, então vamos para frente. E aí eu peguei um projeto, cara, que era fora do estado de São Paulo, era em Minas Gerais. Cara, aquele ali me deu uma canseira. Eu não gostava de viajar, porque eu ficava muito tempo fora, né? Porque como eu disse para você no início da minha carreira, eu viajei muito, depois eu queria já ficar um pouco mais com a família, em casa, né? Aquela coisa, né? E aí, Renato, eu peguei e já era quando tocava a musiquinha do Fantástico no domingo, já me batia aquela depressão, porque eu tinha que acordar na segunda-feira, pegar o avião para poder viajar e passar um perrengue lascado na semana para poder voltar no final de semana e às vezes nem voltar no final de semana, ficar o final de semana para passar a outra semana. E aquilo ali me deixou. Só que o que eu tinha que fazer, cara? Eu tinha que fazer um outsourcing de toda a área de segurança da informação. Eu tinha que criar tudo do zero. Só que, por outro lado, eu era cobrado como fornecedor. Eu tinha que fazer a entrega. A qualquer custo eu tinha que fazer a entrega. Então, aquilo ali foi um marco, assim, como eu disse para você, eu não fugia do desafio, mas foi um marco, assim, que na minha carreira, assim, que não foi muito bom. Entendeu? Me deixou algumas marcas ali, sabe? Entendo. Algumas marcas. E, por outro lado, cara, eu tive outros desafios muito interessantes, que me colocou nos lugares muito bons, assim, né? E vou dizer que é o que eu estou colhendo hoje junto com você aqui. Poxa, que bacana. Então, isso é fruto daquilo que eu tenho feito, né? De estar nesse momento aqui contigo, do trabalho, né, que foi executado, os projetos bem elaborados aí, que eu tive a oportunidade de executar na minha vida. E é isso, Renato. Eu acho que trago muito aqui essa questão de bons e ruins, né? E trazer também para você a experiência, né, da minha vida e elevar o meu profissional sempre na questão de acreditar naquilo que tem que ser feito, não reclamar muito, pegar aqueles projetos ali, possa ser o projeto que você não gosta, e não é aquilo que você quer fazer, mas se você tem uma oportunidade de mostrar o seu profissional, o seu talento ali, agarra e pega isso daí como um desafio, né? Porque eu acho que ali você vai conseguir mostrar além mais daquilo que você veio para fazer, e o seu também potencial e o seu profissional, né, cara, para poder mudar toda aquela... Everson, nós chegamos aqui exatamente no momento que agora a gente entende, né, o sucesso, o reconhecimento, né, a importância que o Everson tem hoje para a comunidade de cibersegurança, a referência que você é para as pessoas que trabalharam com você, para os seus pares, né? Nós tivemos essa semana juntos, né, num encontro no CISO Fórum, onde claramente ele mostra a união da comunidade, uma comunidade forte. Quanto mais nós praticarmos isso, conversas, entender mais da jornada, e não olhar só o profissional para dizer, o pessoal olha assim, pô, o Everson, pô, o cara, né, tá lá colhendo os frutos, poxa, essa história te habilita, de fato, a tudo isso. Everson, sabemos que não é só de trabalho, não é só de desafio, não é só dessa paixão que a gente tem, que nós vivemos. Você gosta de fazer aos finais de semana, um pouco da família, ou seja, e aí? O que tira você um pouco desse É uma questão, ritmo?
É uma questão, assim, boa, né? Porque às vezes o profissional de cyber, cara, ele tá ligado 24 horas, né? E aí você fala assim, pô, você faz tudo isso e você não tem um tempo para sua família? Como que você cuida da sua família, né? Mas a gente sempre tem o tempo para a família também, né? Hoje eu sou casado, né, com a Emily, tenho uma filha chamada Bruna, que ela é formada em fisioterapia, e a minha esposa, ela é diretora de escola. Então ela vive a vida dela lá intensamente também, né? Do lado dela lá. Que bacana. Então você tem duas mulheres na Duas sua mulheres vida. da minha vida, cara, que hoje é o meu tesouro, assim, sabe? É. E o que eu amo, assim, de paixão, de estar com elas, assim, para poder passear, me divertir. Então é isso que movimenta o meu outro lado, assim, sabe? E também que me dá também gás para poder fazer o meu outro lado. Tá. A família, acho que é a base ali, né? De tudo isso daí. Então, para mim, é um prazer, assim, sabe? Estar com eles ali. Você tem um hobby? Aí eu vou entrar nessa questão aí agora com você, porque acho que você vai falar assim, cara, você é mais maluco que eu pensava. Me diga, então. Aí, Renato, lembra que eu falei para você lá daquelas caixas lá atrás, lá? Lembro. E aí eu trago um pouco a minha realidade agora, que aquilo me transportou um pouco, né? Tocou. Hoje eu faço um trabalho voluntário, né? E um trabalho voluntário de trazer profissionais, né, da área, de formar profissionais da área e dar um direcionamento para esses jovens que estão começando, né? E aí eu vou lá e especializo eles, dou um treinamento, busco profissionais da área ali. É uma comunidade, assim, sabe? Uma comunidade, eu não ganho nada com isso, sem fins lucrativos, mas o meu prazer é de ter, como eu adquiri o meu conhecimento, o meu prazer e a gratidão é de eu poder doar isso como gratidão para outra vida, para que ela possa também ter um sucesso, ter uma dignidade, subir a carreira dela, enfim. Então, eu faço isso com o maior prazer, né? Numa comunidade, eu já treinei em torno de mais de 3.000 pessoas fazendo isso. Parabéns, Everson. E isso é do fruto que eu tenho. Então, isso é um dos meus escapes que eu tenho, né? Mas, ao mesmo tempo, eu também me dou também, né, o meu tempo para essa questão. E a outra questão também, Renato, eu gosto também muito de correr, né? Eu faço minha corrida. Hoje eu pratico minha academia, tal. Todo dia eu vou lá na academia. Cuida da saúde. Cuido da saúde. Mas um fato que me chamou muito a atenção e que hoje eu falo e as pessoas não acreditam muito, eu gosto muito de ficção científica, né? Assisto muito filme com isso, gosto mesmo? muito Até dessa hoje? questão. Poxa, que bacana. Eu gosto muito, né? Pego no Netflix ali e fico ali olhando. E aí eu me interessei por um projeto que o Ministério da Comunicação, ele lança, né, e por tempos, que é caça aos asteroides. Aí você fala, pô, aí você... Não, fala mais sobre isso. Você é maluco mesmo, né? E aí existe um programa, aí você se inscreve nesse programa, aí você faz um trabalho ali, eles pegam e te dão... E aí eu fico numa tela do computador, com imagens satélites ali, e fico caçando os asteroides, que às vezes está direcionado para a Terra, ou que ele volta, ou que ele está com um tamanho maior, que possa cair em algum lugar. Aí eu vou marcando e vou jogando isso para cientistas lá, para ele poder analisar. E aí eu ajudo também nessa questão, mas para mim é um hobby, entendeu? Então eu puxo um pouco aí. E outras coisas, cara, que eu gosto muito de passear, gosto muito de confraternizar com os amigos, né? De ir para o meu canto ali e ter aquele meu momento de reflexão, né? Tem as minhas orações ali também, que isso me ajuda muito, assim, sabe? Espiritual, né? Sempre a parte espiritual, que é um ponto que eu levo para a minha carreira também, né? Não adianta você estar com o seu corpo, corpo, alma e espírito, né? Então você tem que cuidar muito disso daí. Então, para mim, se eu estou com esses 3 movimentos equilibrados, para mim eu já consigo ter uma estabilidade muito boa, né? Na minha vida e na minha carreira. E como eu disse para você, a gente hoje, do lado da cibersegurança, a gente sofre pressão todo dia, né? Então, se você não tem um equilíbrio ali, você acaba... O equilíbrio emocional surtando para todo lado. Então, quando eu consigo me desligar um pouco, né, desse mundo que eu vivo, aí eu busco fazer uma outra coisa diferente, jogos, né? Gosto de jogar também. Bacana. Então, eu vou mais para esse lado aí, mais família, né? Mais correr um pouco mais com eles lá. Tá aí, conhecemos na íntegra essa história super bacana de um ser humano maravilhoso, um profissional que eu já falei aqui, né, o quanto ele tem esse carinho da comunidade, é tão importante. Parabéns pela sua jornada
né? Tá aqui registrado uma grande história. Bacana. Everson Rimédio, muito obrigado pela sua participação no Por Trás da TI. Eu que agradeço, obrigado aí pela oportunidade mais uma vez, cara. É um prazer estar com você, é um prazer, assim, estar mais próximo. Eu conheço você aí pelas mídias, o que o pessoal fala de você é fantástico. Esse trabalho que você vem desenvolvendo, do que você vem transformando também nesse mercado aí e ajudando também muita gente. E eu acho que isso que você faz é um dom, cara. Eu acho que Deus derramou um dom na sua vida aí. Amém. E esse carisma todo que você faz, com tanto carinho, assim, tanto acolhimento, assim, sabe? Não é para qualquer um. E eu acho que você tem isso de nato seu, assim, sabe? Então, cara, fortalece mais aí, vai mais à frente aí, porque você é um cara que está fazendo a diferença no nosso meio aqui. Então, parabéns aí pela sua iniciativa, parabéns por essa construção. E conta comigo, cara. O que você precisar, estou aqui. Não quero trocar uma ideia com você, tomar um café com você, encontrar você nos lugares lá, poder te abraçar e trazer essa energia para mim também, que é uma energia sensacional e muito grato e gratidão pela tua vida aí, por essa oportunidade. Recebo com carinho, muito obrigado. Isso nutre aqui a nossa jornada e resiliência nessa nossa grande iniciativa. Muito obrigado. Parabéns, Renato. Valeu.